Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos à TV Espaço da Comunidade. E hoje dando sequência aí aos programas de apresentação dos serviços sociais que são desenvolvidos aqui no Espaço da Comunidade. Hoje tem aqui ao meu lado Selma Gregório, vazalegrense, ou simplesmente Selminha, né? Conhecida aí por muitos carinhosamente como Selminha, conhecida através dos grupos sociais do nosso município e hoje desenvolvendo um trabalho muito importante na área da psicologia. Bom dia, Selma, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui com você nesse espaço, né, e poder utilizar do meu trabalho a serviço da sociedade. E iniciando esse nosso bate-papo aqui, eu perguntaria qual o papel da psicologia na sociedade? Bem, o serviço de psicologia, né, é algo muito novo, né, como essa profissão tem apenas 57 anos. E aí vemos lutando e quebrando tabus que ainda existem em cima da nossa profissão. Né, e o nosso papel social, né, é olhar para o outro, né, é utilizar-se da empatia com o ser humano que está próximo de nós e apenas acolher, ouvir. Né? E aí, como nós profissionais temos uma escuta qualificada em cima desse sujeito. Né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para acolher. Nós vivemos em um mundo muito atualizado, né? E muitas vezes nós utilizamos da correria para dizer que não temos tempos de nos cuidar, né? De olhar para quem está próximo de nós. Então, nosso serviço é isso, né? É parar um pouco, né? E olhar, ouvir. Né, ter empatia com o que o sujeito vive. Quando se fala em empatia, né, essa necessidade que é preciso ter na nossa sociedade, se colocar no lugar do outro, ainda existe preconceito dentro da área da psicologia? Existe muito esse tipo de preconceito, né? Infelizmente. Mas vamos quebrando esses mitos, esses tabus que existem aos poucos, né? Isso é uma questão cultural, né? Antes a pessoa que procurava o serviço de psicologia ele era tido como louco, né? Porque ele era excluído da sociedade. Ele não tinha um papel de consumidor, né? Ele não trabalhava, então não tinha por que manter esse sujeito dentro da sociedade. Então o que era que se fazia? Pegava uma pessoa que tinha algum transtorno mental e colocava ele excluído da sociedade. Então ele ia ser institucionalizado, né? E apenas reformular seu pensamento, sua forma de agir. Ainda hoje existe um tabu em cima disso, né? Embora a gente já tenha avançado bastante. E é interessante a gente se perceber, né, que principalmente esse olhar do sujeito masculino, né, de não buscar essa ajuda, de não buscar o profissional de psicologia. Por quê? O menino, ele é tido como, tem que ser um homem forte, né? Ele não pode chorar, ele não pode falar das suas emoções, ele não pode demonstrar sentimentos. Então a gente percebe que esse tabu ainda existe também, principalmente relacionado às pessoas do sexo masculino, de não buscar ajuda no profissional de psicologia, porque é criado em uma sociedade, né, com um pensamento de masculinidade, onde o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar. O homem é aquele ser bruto, né? E aí muitas vezes ainda é visto, principalmente esse tabu pelos olhos dos homens. Como que é o trabalho que é desenvolvido hoje aqui no espaço da comunidade? Como que se dá esse trabalho? A gente sabe que a psicologia ela tem várias áreas, né? Vamos dizer, vários níveis. Como hoje é o trabalho dentro do espaço da comunidade? Qual o público-alvo? Como que se dá esse trabalho? Como você traz, né, temos vários níveis de psicologia. Temos psicólogos organizacionais, eu posso trabalhar dentro da área jurídica, né, e aí eu posso trabalhar na clínica. E aí esse é o meu objetivo aqui. O espaço da comunidade ele entra como se fosse esse norte, né, para dar uma direção, um acolhimento para aquela pessoa que está, de certa forma, sem saber onde está, nem para onde vai, então essa acaba sendo a missão, né? O que você disse, o acolhimento, né? Acolher a pessoa. Sim, exatamente. E o que seria esse termo psicoterapia? Como simplificar esse termo, psicoterapia social, para a pessoa que está em casa acompanhando a TV, como simplificar
esse termo? A psicoterapia é um ambiente de escuta, né? Então, mais uma vez, está relacionada a essa questão do acolhimento, né? De olhar o sujeito como um todo, um sujeito biopsicossocial e espiritual, né? Não apenas uma esfera. Então, é isso que se busca quando vai atrás de uma psicoterapia, e é isso que se realiza. Eu vou ver o sujeito como um todo. Selminha, hoje em Varzea Alegre a gente se depara muito com crianças, pré-adolescentes com ansiedade. Como explicar isso hoje, né, nessa dinâmica da nossa sociedade, nessa correria do dia a dia, com o advento aí das tecnologias? Às vezes a criança está em casa, está sofrendo de alguma ansiedade, algum transtorno, a família não sabe identificar. Como dialogar com isso com a mãe que está em casa agora acompanhando a TV Espaço na Comunidade? Como lidar com essa situação? E quais são os sintomas em que a mãe ela pode ali ter um alerta e falar, não, vou procurar uma ajuda porque meu filho está precisando de ajuda? Bem, mais uma vez, né, nossa sociedade está muito atualizada, né, e isso cobra muito do sujeito, para que o sujeito possa lidar com as demandas que são impostas. Né? Muitas vezes o sujeito ele não vai saber como reagir diante dessas situações. Né? E aí muitas vezes o papel do pai, o papel da mãe, do responsável está sendo invertido, né? Não está sendo realizado da forma que é para ser realizado, não tem esse cuidado, não tem esse olhar, não tem mais um espaço de diálogo. Né? Como eu falo, antigamente os pais educavam os filhos sem que houvesse um diálogo. Né? E hoje, na sociedade em que a gente está, eu não posso educar o meu filho, ser responsável por ele, se eu não dialogo com ele, se eu não mostro os caminhos que ele tem que muitas vezes seguir. Né? E muitas vezes, né, principalmente, está colocando o uso do celular em espaços que era para ser ocupado pelos pais. Né? E aí, tendo esse olhar diferenciado para esse adolescente, para essa criança, eu vou perceber quando ele não está sabendo responder diante da demanda que é imposta, ou se ele não está com o desenvolvimento adequado dentro da sua idade, ou se ele está passando por um processo de luto, mas esse processo não está sendo vivido da forma que é para viver, se isso está sendo muito intenso. Então, diante disso, se deve buscar a ajuda de um profissional de psicologia para que possamos perceber, né, e aprender a melhor lidar com suas situações, com as emoções. Existe alguma orientação, alguma regra com relação, por exemplo, o uso do celular? Eu estou abordando aqui esse assunto porque é algo muito atual dentro das famílias. As crianças, ainda muito crianças, já fazem um manuseio frequente do celular, inclusive crianças que não sabem escrever, mas usam o comando de voz ali para poder buscar algum programa no celular, e isso é muito frequente. E a gente acaba vendo os pais se perdendo também um pouco diante disso, sem saber como proceder. Existe uma orientação com relação a isso, ao uso do celular, a questão de idade, a questão de quanto tempo poderia usar durante o dia, a questão de horário? Tem alguma orientação? A psicologia trabalha alguma coisa nesse sentido? É um assunto novo, né? Mas que está batendo aí as nossas portas. A orientação, né, que a gente pode se fazer é que tem que ter um limite, né? E isso vai depender muito do ambiente em que esse sujeito vive. Né? O que a gente pode se perceber é que muitas vezes esse uso está exacerbado. Né? E aí isso acaba muitas vezes tomando espaços que não eram para ser tomados. Quer dizer, o sujeito hoje em dia vive 8 horas do seu tempo, do seu dia, usando o celular, enquanto isso poderia ser canalizado de outra forma. Né? Hoje em dia não se encontra mais crianças que brincam com os brinquedos, né? O lúdico em si, né? São os jogos virtuais, então está se perdendo todo esse contato, né? E muitas vezes isso acaba limitando a criatividade, principalmente da criança e dos adolescentes, né? Então que muitas vezes a gente orienta e isso vai de cada um, é muito difícil a gente falar assim de uma forma global, né? Vai de cada um, de cada família, de cada ambiente, mas o que se pede é que se busque mais esse ambiente lúdico,
né, com as crianças e com os adolescentes, né, que eles aprendam a pintar. Hoje em dia as crianças não pintam mais, não desenham mais, tudo é automático, é muito no celular, não brincam mais de carrinho, não tem esse contato muitas vezes com a natureza, né? Então, que muitas vezes a gente orienta e busca em cima disso dentro do ambiente terapêutico. Existe também um individualismo muito grande, né? Inclusive dentro das próprias famílias, né? Um individualismo como se fosse ali cada um na sua ilha, né? Cada um no seu canto, né? E eu vejo que isso também tem feito com que as crianças, pai e mãe, não tenham essa interação dentro da família, né? Inclusive em ambientes importantes como o ambiente da refeição, em torno da mesa, isso tem se perdido um pouco diante dessa tecnologia que tem verdadeiramente invadido as nossas famílias, né? Invadido as casas e tem ditado uma nova forma de convivência que não é uma forma saudável, né? Isso infelizmente, a gente acaba percebendo isso no dia a dia nas famílias como um todo. Sim, as pessoas estão tão acostumadas, né, que muitas vezes eu estou lá no meu horário de almoço, né, na minha refeição, e eu não me percebo nem o que eu estou me alimentando, né? Porque eu estou ali conectada em rede social, enfim. E aí muitas vezes acaba, e isso traz a individualidade, porque eu não olho para quem está do meu lado, né? Muitas vezes eu estou aqui com você, mas eu estou conversando com você através de uma rede social. E a gente tem que se monitorar, porque até nós que somos adultos, né? A gente acaba às vezes entrando um pouquinho nessa onda até sem perceber, né? Você está ali na mesa ali com os amigos ali, sai para poder, enfim, comer uma pizza, um lanche, e você acaba, você marca aquele momento para poder conversar com os amigos e quando percebe, você está ali no celular. Então, os adultos também têm que se vigiar um pouco com relação a essa questão do uso das redes sociais, né? Sim, muito. Mas é interessante a gente perceber que também tem um lado positivo, né, da tecnologia. Hoje em dia, muitas vezes, nós necessitamos, né, para o nosso trabalho, até muitas vezes, né, para ver alguém que está distante de nós fisicamente, né? Então, tem esse lado positivo também. O que a gente tem que se perceber é como é que eu utilizo essa tecnologia a meu favor. Para a gente poder chegar bem perto assim da realidade, tentar entrar bem um pouquinho lá dentro da realidade das famílias, da atualidade, o que seria um sintoma passivo de uma consulta com um psicólogo que às vezes passa por despercebido? Vamos trazer um exemplo, uma situação de luto, né? Hoje em dia você não pode ficar triste, você não pode chorar. E aí, quando a gente lidar com a morte, né, lida com algo desconhecido, né, é algo que eu não conheço, então muitas vezes traz muita angústia, né, e quando eu lido com a morte de alguém, de um parente, eu tenho que pensar nas readaptações que eu vou ter em cima dessa perda, né, em cima desse luto. E aí, quando muitas vezes esse processo ele não é vivenciado da forma que é para ser vivenciado, quando eu não aceito essa perda, quando eu percebo que essa tristeza é imensa e que eu paraliso diante disso, eu não consigo voltar a trabalhar, eu não consigo mais viver dentro daquele ambiente familiar, né? Eu não consigo mais me perceber sem essa pessoa. Então, nesse momento é necessário buscar ajuda de um profissional de psicologia para que possam se perceber em qual situação você se encontra, dentro de qual etapa você está dentro desse processo de luto, e a gente vai ver como viver bem esse processo. É interessante que a gente precisa sim viver o luto, né? E que é um momento em que eu preciso sofrer, em que eu preciso chorar. E muitas vezes a sociedade não deixa que você viva esse momento. Outra situação que eu posso trazer aqui, na adolescência, né? Muitos jovens se isolam dentro do seu quarto, não costumam ter esse diálogo com os pais, não costumam obedecer às suas ordens. E aí a gente pode ver, né, como é que está esse entendimento, essa crise que muitas vezes encontramos na juventude,
e buscar a melhor forma de lidar com isso a partir da consciência do sujeito. Um diálogo com o psicólogo pode fazer com que uma depressão seja curada, pode fazer com que um pensamento suicida possa ser mudado? Sim, né? É o que buscamos. Né? Muitas vezes precisamos de ajuda de outros profissionais, como de um psiquiatra, de um nutricionista, trabalhar em equipe. Né? E aí, a partir desses pensamentos, a gente vai trabalhar o que causa, né, esse pensamento e como o sujeito ele pode se readaptar diante desse ambiente, como ele pode viver melhor com essas demandas que são impostas, né, desde uma depressão, o que causa. Né, o que muitas vezes a gente percebe que acontece na sociedade é que a gente vive em uma sociedade que visa apenas a questão da medicalização. Né, se eu tenho sintomas, se eu estou com uma tristeza intensa e eu não consigo mais trabalhar, então eu vou buscar o profissional de psiquiatria. Né, porque ele vai me passar uma medicação e eu posso voltar a produzir, eu posso voltar no mercado de trabalho, eu posso trabalhar novamente. Né? E aí a gente tem que perceber que a gente tem que buscar entender também o que me causa essa tristeza profunda, né? Essa crise de ansiedade, esse coração acelerado, esse suor, né? Muitas vezes evitar certas situações, né, que me causam desconforto. Então é interessante que se busque também ajuda no profissional de psicologia, porque a medicação vai ajudar muito nesse processo, né? Mas precisa se perceber o que causa, né? Não adianta eu apenas me dopar e voltar novamente a realizar várias tarefas, né? Eu preciso saber e entender o que me causa, né? E buscar melhorar diante disso. É preciso ter uma aceitação, é preciso aceitar essa necessidade. Sim, é necessário ter consciência, né? Embora em alguns momentos eu não tenha consciência, as pessoas que estão comigo percebem que eu preciso desse cuidado, né? E aí buscam. E aí, quando não há aceitação e o sujeito ele vai em busca, a gente trabalha toda essa questão de aceitação. Né? Mas, infelizmente, há casos em que o sujeito realmente não aceita e busca apenas a medicalização. Né? E muitas vezes vive dependente dessa medicalização, porque ele não sabe o que causa todos esses sintomas. Nós estamos chegando ao final do nosso programa aqui na TV Espaço da Comunidade. Eu queria abrir aqui para a Selma Gregório fazer as considerações, caso queira deixar um recado especial, dizer quais os dias, né, que está aqui no Espaço da Comunidade. Fique à vontade. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez por ter esse espaço, né, de acolhimento, né, para a sociedade. Né, e isso é importante, né, espaços como esses. Né, não apenas espaços governamentais, espaços públicos, né, mas que também existam outros espaços em que olhe para o sujeito, né, o sujeito como um todo. Então, o meu atendimento aqui no Espaço da Comunidade acontece todas as sextas-feiras, né, das 8 da manhã ao meio-dia. A gente tem uma agenda, né, e aí a gente trabalha em cima dessa agenda. No momento eu tenho os meus horários preenchidos, mas com o passar do tempo, né, a gente vai dando alta aos consulentes, eles mesmos às vezes se percebem bem diante do processo e se dão alta, então em alguns momentos surgem vagas. Né, então quem se achar interessado por vivenciar esse processo pode buscar aqui o Espaço da Comunidade, deixar seu contato e telefone que a gente organiza a nossa agenda. Nós queremos assim agradecer a Selma Gregório, que assim como nós também é uma sonhadora, é uma pessoa que sonha que é possível construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais acolhedora, onde todas as pessoas possam ser vistas no olho, né? Olho no olho, acolhidas, respeitadas, porque só assim nós construiremos uma sociedade onde terá espaço para todos. Então, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa da TV Espaço da Comunidade.